terminei o doutorado, aí a minha carreira foi um pouco mais linear, eu vim para o IFT, já tinha terminado o doutorado, já tive uma oferta de emprego, vim trabalhar no Instituto de Física Teórica. E aí a minha esposa, segunda, ela tinha uma oferta de trabalho no Rio. E aí um amigo meu que trabalhava na PUC do Rio convidou para ir para lá. E aí eu, de paulista, virei carioca, né? O que para nós paulistas é quase que um anátema, né? Minha família, até hoje, 30 anos depois, ainda me liga de vez em quando perguntando se eu vi alguma bala perdida, né? E para um paulista ir morar no Rio é quase como se fosse uma traição à pátria paulista, né? Eu digo isso com um pouco de ironia porque meus conterrâneos paulistas tendem a ser extremamente bairristas, né? Eu gosto de espezinhá-los um pouco com isso, né? No final, no frigir dos ovos, somos todos brasileiros e iguaizinhos, né? Hoje eu até me defino como carioca, né? Então, naquela época, quando eu estava na PUC, a minha geração, que voltou do exterior ao mesmo tempo, nós voltamos por volta de 78, essa geração, várias pessoas como o professor Alberto Santoro, o professor Carlos Escobar, o professor João dos Anjos, o professor Moacir de Souza, que faleceu há pouco tempo atrás, esse grupo todo iniciou um movimento muito forte, eram todos muito jovens, mas criamos os encontros de partículas, criamos escolas de verão, montamos um monte de estruturas que não haviam na ciência brasileira, pelo menos na nossa área da física, naquela época, né? E aí as pessoas se deram conta de que o que havia de física experimental era muito frágil, né? E discutimos muito política científica e nos demos conta que era importante o Brasil criar um viés mais experimental nessa área, né? Já na área de matéria condensada já era mais forte esse viés experimental. Na época houve um convite do professor Leon Lederman, que era diretor do Fermilab nos Estados Unidos, de formar cientistas experimentais latino-americanos. E alguns desses colegas que eu mencionei decidiram ir aos Estados Unidos, passaram 2 anos lá e se tornaram físicos experimentais. Eu ainda fiquei fazendo a minha física mais tradicional, mas quando chegou por volta de 1987, veio uma delegação portuguesa, o professor Mariano Gago, que já faleceu, ele foi ministro de Ciência e Tecnologia por muito tempo em Portugal, e um outro colega, o Gaspar Barreira, vieram tentando convencer brasileiros a entrar num experimento que estava sendo iniciado na Europa naquela época, no CERN, num acelerador chamado LEP, Large Electron Positron Collider, né? E aí eu decidi fazer essa aventura de mudar de casaca de físico teórico, me tornar um físico experimental. Passei 2 anos no CERN, foi um período fantástico de vida, de reaprendizado, né? E desde então, quer dizer, comecei a fazer física experimental e acho que foi um passo, do ponto de vista pessoal, muito interessante. Quer dizer, você tem que lidar com problemas, de certa maneira, mais atuais, mais correntes, né? É um pouco menos... quando a gente está fazendo física experimental, você tem que ser um pouco mais objetivo, né? Porque para montar um experimento exige um enorme esforço, muita gente, eu não posso dispersar. Quanto que quando eu estou fazendo física teórica, eu posso voar onde eu bem entender. O que não quer dizer que você, como físico experimental, também não tenha que fazer essas excursões intelectuais. Mas a partir desse momento, eu participei durante um longo período desse processo do LEP. Acidentalmente, eu fui trabalhar num projeto ainda, era um projeto que eu descobri por acidente e eu gosto de contar essa história porque ela ilustra um pouquinho como quando a gente pensa que você tem uma direção muito bem definida, a vida nos apresenta surpresas. Você tem que estar sempre alerta para apanhá-las. O que aconteceu foi que eu fui ao Fermilab em 95, em julho,
Nós tínhamos uma reunião lá para discutir uma conferência de computação para altas energias que teve lugar no Rio. E estava lá com um colega e vi um anúncio de uma conferência sobre um projeto de raios cósmicos. Fomos lá olhar e, curiosamente, havia um argentino que fez uma apresentação dizendo que a Argentina seria um excelente lugar para fazer esse experimento. Era um experimento de larga escala, precisaria de centenas de pesquisadores. Os argentinos, no mês de setembro de 95, convidaram praticamente todos os brasileiros que trabalhavam em física de partículas a ir a Bariloche para discutir com os líderes desse projeto, em particular o professor James Cronin, né, que foi um prêmio Nobel de 1980, esse projeto que veio a se tornar o Observatório Pierre Roget. Eu achei que era um projeto muito interessante, que o Brasil deveria participar, mas eu estava envolvido nos projetos do CERN e, portanto, não tinha disponibilidade para esse projeto. Mas aí, quando chegou em novembro, houve uma reunião organizada na sede da Unesco, em Paris, e precisava um brasileiro representar os interesses brasileiros nessa reunião. Os colegas meus que queriam participar desse experimento, nenhum deles estava disponível para ir a Paris. Então eu tive que me sacrificar a ir a Paris. Eu sempre digo isso dessa maneira, eu sei que todo mundo ri quando você diz eu tive que me sacrificar, mas não era a minha intenção ir a essa reunião. E aí, quando eu participei da reunião, conheci alguns outros colegas que estavam envolvidos nesse esforço, fui picado pela mosca azul, comecei a participar do projeto e aí a história foi outra. Os últimos 20 anos, meu trabalho foi nesse projeto, né? Construímos um observatório na Argentina, é um observatório que tem uma dimensão muito grande, são 3.000 quilômetros quadrados, é algo equivalente a 3 vezes o município do Rio de Janeiro, o município de São Paulo, de área instrumentada por detetores de partículas, né? É curioso quando eu olho isso em retrospecto, porque na primeira vez que nós fomos a essa região, eu olhei aquela planície imensa, né, 60 quilômetros, e a atmosfera lá é muito clara, né? Eu comentei com um amigo meu que estava envolvido no projeto, disse, nós estamos malucos, não tem a menor chance no mundo da gente fazer um experimento com essa dimensão. Isso foi em 96, 97. Quando foi em 2004, nós inauguramos o observatório. Ou seja, mesmo quando você tem projetos que são megalomaníacos, se você tem determinação, se você tem consistência, coerência, as coisas acontecem, acabam acontecendo. E fomos bem-sucedidos, tivemos investimento brasileiro nesse experimento da ordem de 5 milhões de dólares, todo ele em indústrias brasileiras, né? Nós construímos detetores, são uns tanques de água grandes, eu posso até depois explicar o que são, por que eu uso tanque de água para detectar partículas. Mas usamos tanques de água construído primeiro ali na cabeceira do aeroporto de Congonhas, depois numa indústria em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Nós usamos baterias construídas em Pernambuco, nós temos vários componentes mecânicos construídos em indústrias de São Paulo, lentes de telescópios também construídas por uma indústria de São Paulo. Ou seja, fizemos um experimento onde a contribuição brasileira teve um impacto tecnológico aqui na casa bastante significativo, interessante. Teve outras coisas que fizemos que, às vezes, por falta de recursos, por falta de dinheiro na hora certa, não pudemos desenvolver tecnologias que depois tinham outro tipo de aplicação, né?